Este programa não é recomendado para menores de 12 anos. Boa noite a vocês aí de casa. Hoje o Acerto de Contas está recebendo um ilustre convidado. Portanto, nós vamos fazer 2 programas seguidos, ok? Esse de terça, que está acontecendo agora, e a continuidade dele na sexta-feira. Porque nós estamos recebendo aqui ninguém mais de que Jeová Mendes. Para mim, particularmente, Rebouças, David, o maior historiador do nosso país, um dos maiores historiadores do nosso país. Já foi entrevistado pelo Jô Soares, aliás, um abração ao Jô, por 8 vezes. Jeová Mendes, que escreveu Os 30 Papas que Envergonharam a Humanidade. Nessa literatura ele fala de 30 papas que envergonharam a humanidade. Papas que eram papisa, que deram à luz, papas que tinham 7, 8 amantes, enfim. Eu me lembro que eu recebi um livro dele há muitos anos atrás, que se chamava Os Papas Egrégios da História. Então é uma sumidade. Ele vai falar também de curiosidade da Bíblia e da história da Bíblia. De Adão aos nossos dias. O que aconteceu nesse período? Também vai falar onde estava Jesus dos 13 anos de idade aos 30 anos. Esse livro aí. Que é esse livro aqui. Também vai falar os grandes mártires do cristianismo, de Estevão a Luther King. E para dar o contrapeso, lógico, como sempre, bom vivan, esperto, para não chatear muito a Igreja Católica, ele escreveu também Os Papas que Enalteceram a Humanidade, de Pedro a Francisco. Isso foi para segurar um pouquinho a onda, não foi? Você vai falar daqui a pouco, mas a igreja deve ter ido para cima dele com... Sem falar o seguinte, esse cara aqui que está conosco aqui no estúdio hoje, essa sumidade, na minha opinião, também é pesquisador da Talmud, a Cabala e o Zohar. E a Tanakh, para mim isso é comida chinesa. Ele vai explicar aqui para vocês e para mim também o que significa tudo isso. E, Bolsa, acho que nós nunca recebemos uma pessoa, um historiador de tal peso, por isso que eu falo de 2 programas, como esse nosso convidado de hoje, de tal sabedoria histórica, como Jeová Mendes. Boa noite, Jeová. Boa noite, uma satisfação de estar aqui com vocês. Me sinto honrado e gratificado em colocar-me à disposição de vocês. Muito obrigado pela sua vinda aqui. Nós vamos bater um papo hoje, nós vamos ter que saber de tudo um pouquinho aqui, porque eu acho que para você, meu irmão, teria que ter mais ou menos quantos programas aí você acha aí para esse programa todo aí. Todo não dá. Você, Marcos, que é teólogo, agora hoje você vai estar na sua... Eu vou me esbaldar com o Jeová Mendes, me esbaldar. Jeová, meu irmão, porque isso aqui só pode ser uma inspiração de muito cedo, né? Toda essa história tua aqui, você nasceu em Itapiúna, aqui no estado do Ceará. Itapiúna. Nascido do Baturité. Nascido do Baturité, frequentou aí o Colégio Católico. Eu fui jesuíta, passei algum tempo lá. Mas você já tinha, como é que o despertar seu... De que idade você já tinha essa ideia de escrever, essa curiosidade da história, sempre voltada a essas questões, né? Fala um pouquinho para o nosso público lá em casa, olhando para aquela câmera ali, como é que foi essa sua trajetória. Bom, eu comecei exatamente em 67, né? 3 episódios me chamaram a atenção. Naquela época não tinha televisão no interior, eu nasci nas Brenhas de Itapiúna, só tinha lagartixa, né, e carcará para comer os pintos, né? Tem muito lá, né? Tinha muito carcará para comer os pintos, né? E raposo para invadir os puleiros das galinhas. Então, nasci numa região muito pobre, Paparacomboeiro, Tropeiro, Almocreve, né? E naquela época eu acompanhei realmente 3 acontecimentos que marcaram profundamente a minha vida e me empurraram a ter gosto pela história. Primeiramente foi um acidente ocorrido aqui em Budubim, em 67, um avião matou o Marechal Castelo Branco, matou o seu irmão Cândido Castelo Branco, a professora Alba Frota, o Major Manuel Nepomuceno de Assis. Que idade você tinha?
12 anos. Já te chamou a atenção esse Já chamou a assunto? atenção. Morreu também o Celso Tinoco, escapou o seu filho Francisco Chaga Tinoco. Aquele acidente lá no Mudubim, ali perto, entre a Aldeia Velha e o Zé Valta ali. Então, o que aconteceu? O outro acontecimento foi a Guerra dos 6 Dias, entre Israel e o mundo árabe. Israel derrotou, então... E da onde você recebia essas informações, Jeová? Eu recebia pelo rádio as notícias. O rádio? Era o rádio. Só ouvia rádio. E o terceiro episódio, depois da Era Guerra a dos época 6 do Dias... repórter, essa? Exatamente. O testemunho ocular da história também. Que vinha desde 1945, desde a Segunda Guerra Mundial já tinha aquele que era Heron Domingues, que era o principal, né? Comunicador, Heron Domingues. E outro acontecimento também foi a morte do Che Guevara, que eu acompanhei pelo rádio em 67, quando ele foi abatido na Bolívia, lá em Vila Higuera. Era o braço direito de Fidel Castro, foi abatido pelos agentes da CIA, os Boinas Verdes da Bolívia, né? Juntamente com o apoio norte-americano. Então, esses 3 episódios, a morte de Che Guevara, o acidente do Marechal Castelo Branco e a Guerra dos 6 Dias, me empurraram, me impulsionaram para que eu passasse a tomar gosto pela história. Pela história. Jeová, eu vejo que você escreve muito sobre religiões. Seu tema, acho que é o seu tema predileto. História. Porque história, nós temos aí uma vastidão, né? Eu escrevo realmente dessas tragédias, guerras, religiões, né, conflitos mundiais. Né? É porque, na verdade... Eu escrevi 3 livros, escrevi um livro, num ano escrevi 3 livros, estou só esperando passar. É porque, na verdade, né, Macieri, os grandes acontecimentos históricos, como, por exemplo, a descoberta do Brasil, se as pessoas forem se aprofundar historicamente, por trás existem questões religiosas. Por exemplo, Pedro Álvares Cabral, ele fazia parte de uma ordem, que era a ordem que antes eram os templários. Quando os templários quem eram os templários? Eram aqueles... Aliás, vamos deixar o professor explicar. Exatamente. Quem eram os templários? Vamos para chegar lá, mas só para chegar lá, no que eu quero dizer, porque você questionou, fala muito em religião, mas para poder o público de casa entender isso. Os grandes acontecimentos da humanidade têm fundo religioso. Todos. Os templários, todos. Os templários, por exemplo, né, quando foram extintos, foi criada uma nova ordem. Depois foi criada uma ordem que foi para Portugal, porque Portugal deu asilo aos templários, eles não seriam ali extraditados nem presos, ficaram em Portugal e criaram essa ordem, da qual Pedro Álvares Cabral fazia parte. E a vinda para o Novo Mundo, para o Brasil, hoje Brasil, não foi algo aleatório, porque queriam ir para a Índia, isso é conversa que inventaram para o aluno no Brasil aqui. Eles vieram mesmo com a intenção de catequizar o novo mundo, de trazer a palavra de Deus, de falar de Jesus Cristo para o novo mundo. Então tudo tem um fundo religioso. Então por isso que eu imagino, né, Jeová, que... Os templários foram criados pela elite, pela Igreja Católica, e também pela alta elite, o alto baronato europeu, os magnatas europeus, que tinha a finalidade de exatamente libertar os lugares sagrados de Jerusalém, que estavam ocupados pelos turcos seljúcidas. Então as pessoas que faziam turismo, por exemplo, gente que saía em peregrinação da Europa para o Oriente Médio, eram caçados, eram assaltados e mortos pelos árabes, né? Pelos árabes, os turcos, aquela coisa toda. Então houve um clamor em toda a Europa. Então foi criada a Ordem Templária exatamente para proteger os peregrinos que se deslocavam da Europa para o lugar sagrado no Oriente Médio. Foi criado por um francês chamado Hugo de Payan, em 1118. E a ordem foi extinta em 1314, exatamente pelo imperador francês Filipe IV Belo, junto com o Papa Clemente V, que também tinha negócios... Questões políticas, né? E também negócios bastante sujos. Mas aí, na hora que Jacques de Molay estava na fogueira, ele disse assim: o patife do Papa e o patife do Imperador, no próximo ano, que seria 1315, os dois morreriam. Realmente os dois pereceram em 1314. Na fogueira ele fez uma previsão profética e um ano depois os dois se apagariam. Ou seja, já existia Bidu naquela época. Jeová, onde anda, onde estava Jesus Cristo? Onde estava, né? Onde estava. Onde estava Jesus. Por que essa literatura? Aliás, tem um comentário do Cid Carvalho aqui, é do Cid Carvalho o Cid fez o do prefácio. Oquendoê? O Cid prefácio e o Palanteão Furtado fez o prefácio e o Cid fez a apresentação. É porque é um grande questionamento, porque a palavra, né, a Bíblia, ela narra a história de Jesus Cristo do nascimento
até o começo da adolescência, que foi quando seus pais o encontraram no templo, ministrando para os mestres, para os doutores da lei. Mas aí dali há uma pausa e depois só volta a falar de Jesus no início do seu ministério. Exatamente. Né? Seu batismo aos 30 anos. Meu batismo aos 30 anos, início do ministério. Mas deixa ele falar onde estava Jesus Foi um aqui lapso de 18 anos, né? É o seguinte, o Jesus, assim que José morreu, eu trago no livro aí, Não, mas peraí, vamos fazer o seguinte, porque eu sei que esse assunto é longo, eu preciso chamar um colaborador aqui, e depois você vai continuar com esse assunto. Aonde estava Jesus Cristo dos 13 aos 30 anos? O Jeová vai explicar pra gente, vai dizer pra gente onde ele estava. Fiquem ligados aí. Bom. Creme de palma, Tainá. Sabor manteiga, viu? Melhor Dá uma que olhadinha aí, fiquem ligados. Eu só uso Tainá, é de palma e faz bem. Alô, você, dona de casa, compre Tainá também. Se as outras são nota 10, Tainá é nota 100. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Tainá, presente nas melhores redes de supermercado do Brasil. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Então, voltando, agora nós vamos saber onde andava Jesus dos 13 aos 30. Jeová, onde andava Jesus dos 13 aos 30? Rapaz, não é muita audácia da sua parte? Porque aqui na primeira página você diz assim, onde estava Jesus dos 13 aos 30 anos? Incluindo sua trajetória da gruta de Belém aos doutores do templo de Jerusalém. Não é muita audácia sua, João? Pois é, mas eu fui... Você fez teologia, João? Eu fiz teologia. Então Eu digo assim, é porque eu sou uma pessoa que tem acesso a todas as fontes documentais Eu já percebi. da mais alta credibilidade, né? Da E mais é o alta seguinte, credibilidade. eu tenho 54 anos dessa estrada, 67 para cá. Estudando isso. Estudando toda a história universal. A Bíblia, ela se contradiz uma com a outra ou não? Ela é universal? Não, a Bíblia, não, as versões são mais ou menos harmoniosas, né? Harmoniosas. Harmoniosas. Por exemplo, a Bíblia... No momento, a Bíblia de maior credibilidade, a tradução é a Bíblia de Jerusalém, que foi editada no Brasil em 1982 pelas edições paulinas. Ali uma pesquisa com mais de 500 teólogos, os mais famosos, os mais versáteis teólogos do mundo fizeram parte daquela tradução de 1959, feita na Inglaterra. É a melhor tradução. E já que você estudou tudo isso, todas essas Bíblias e tal, onde andava Jesus nessa época? Aos 3 anos fazia o que Jesus Cristo? Pois é, quando José morreu no ano... Presta atenção aí, José, pai de Jesus. Quando José morreu, exatamente, segundo a história, cerca de 111 anos, morreu com 111 anos. Então, quando José morreu, Jesus tinha mais ou menos cerca de 18 anos. Então, depois da morte de José, ele ficou responsável pela carpintaria. Mas aos 13? Pois, dos 13 até os 18 anos, exatamente a fase que ele passou pela aprendizagem na carpintaria de José, porque ele era um tecton. Tecton no grego é a pessoa que trabalha com madeira. É o tipo chamado carpinteiro. Marceneiro, carpinteiro. O carpinteiro, exatamente. Então ele aprendeu com José. Quando José faleceu, então ele assumiu a carpintaria. Do pai. Então José teria vivido quantos anos? 111. Segundo a história, segundo os livros apócrifos... Essa fonte é de livro apócrifo. Ele teria vivido 111 Não, mas anos. deixa E Jesus teria 18. 18, pois é, ele ficou 12 anos. Então, quando José teve Jesus como filho, José deveria ter em torno de 70 anos, mais ou menos. 70 anos. E Maria, dizem os estudos, teria em torno de 14, 15 anos. Teve Jesus com 15 anos. Aí são fontes documentais mais ou menos abalizadas. Então, ele ficou cuidando da carpintaria até o ano 30. Quando ele estava mais ou menos com 30 anos, foi que ele abandonou a atividade da carpintaria, desceu para o Vale do Jordão, região de Enon, que fica perto de Salim, e lá numa curvatura do Rio Jordão chamada Enon, ele foi batizado por seu primo João Batista. Aí começou então a sua vida ministerial. Só para dar uma pausa, ele já tinha uma religião... Não, Jesus nasceu no judaísmo. É judeu. Ele era Não, judeu. mas ele já acompanhava... Porque uma coisa é eu nascer numa família católica, uma coisa é eu nascer numa família evangélica, uma muçulmana, sei lá, enfim, ele praticava ou não? Ele descobriu depois? Não, todo judeu geralmente ele pratica o judaísmo. Com Jesus 12 anos ele tem que saber Não, a deixa Torá. o Jeová responder. Vamos aproveitar ele. Vamos aproveitar ele. Por exemplo, todas as famílias tinham aquela tradição. Toda criança que nascia, qualquer família judaica, era por dever de praxe conhecer o judaísmo. Então Jesus seguiu o quê? Jesus seguia as diretrizes doutrinárias do judaísmo, a lei de Moisés.
tudo que estava contido exatamente na Torá, os 5 livros de Moisés, e no restante da Tanakh, que são as escrituras hebraicas. Não, mas dá uma pausa aí. Explica para o nosso público em casa o que é o Torá e o que é o Tanakh. Senão vão pensar que é sashimi, sushi. Torá, gente, que é Torá, são os 5 livros de Moisés, que vai de Gênesis ao Deuteronômio, é chamado Torá, que no grego é chamado de Pentateuco, 5 rolos. Pentateuco, 5 rolos. Então, Torá não é o Velho Testamento. O Velho Testamento chama-se Tanakh, entendeu? Então, é chamado entre os judeus de Tanakh. Então, A Torá são os 5 livros que por Moisés. Só os 5 livros de Moisés. Não confundir. Que é chamado em grego de Pentateuco, que significa 5 rolos. 5 rolos, entendeu? Então, as escrituras hebraicas são diferentes da nossa, acontece diferente. 1º e 2º Macabeus. 1º e 2º Samuel, é um só. Os 12 profetas menores, um só. Então, na Tanakh hebraica, nós só temos 24 livros. A contagem é diferente entre os cristãos, né? Então, os judeus contam diferente. Então, Jesus viveu esse tempo como carpinteiro, era uma pessoa praticamente desconhecida. Ele começou há 18 anos na carpintaria. Na carpintaria. Depois que o pai José faleceu. Exatamente. No livro eu falo também que ele teve um pouco tempo de escolaridade. Ele teve com Levi e Simeão, 2 pequenos professores, naquele tempo era chamado exatamente, eles atendiam na própria casa da pessoa, sentado no chão, não tinha nem mesa, não tinha nada disso, você sentava no chão. Não tinha. Então era uma época muito rude. Passou pouco tempo, daí o que ele fez, Jesus? Ele Mas não fez nem uma mesinha para ele, não era carpinteiro. O interessante aqui, professor, da questão histórica. Da questão histórica, né? Nós sabemos que eles tinham as mesas, mas não tinham cadeiras. Eu achei interessante que você assistir aquele filme na minha opinião, o mais bem feito sobre a história de Jesus, pelo menos dos últimos momentos, que é o filme do Mel Gibson, A Paixão, né? Ele coloca ali no filme A Paixão como Jesus tendo inventado a cadeira. Tem nada a ver. Que não tem nada a ver, né? E aí, vamos lá, aí o que é feito? Então, durante esses anos, vai do ano, por exemplo, do ano esse 18. tinha que ano Jesus Cristo nessa época? Ele começou na carpintaria, começou a assumir na carpintaria no ano 18 depois de Cristo, quando José morreu. Ele ficou 12 anos praticamente no comando da carpintaria, depois seu pai faleceu, ele então assumiu trabalhando esse ano depois de Cristo, 18 anos depois de Cristo, que o professor fala, é naquela contagem do ano 0 com o nascimento dele ou com aquela defasagem de 4 anos? Com o nascimento, contando o ano 0, contagem tradicional. Porque é o seguinte, os judeus, porque o calendário é muito confuso, nós temos atualmente 4 calendários do mundo, 4 calendários oficiais. O primeiro calendário cristão está marcando 2021 com o nascimento de Jesus. Segundo o calendário hebraico, agora em setembro começou o Rosh Hashanah, que é o cabeça do ano. Completou 5.780, porque os judeus contam o tempo a partir do nascimento de Adão. Então, em 2021, completou agora em setembro o ano novo judaico, que é chamado Rosh Hashanah, completou 5.780 anos do nascimento de Adão, que Deus criara Adão. Enquanto o calendário muçulmano marca 1442 anos, porque eles contam o tempo a partir da fuga do profeta Maomé, que ocorreu em 22 de janeiro de 622 depois de Cristo, que é exatamente a Égira, a fuga do profeta Maomé. E depois vem o outro calendário, que é o calendário que é o chinês, né? Esse marca cerca de 4.727 anos. Então, são os 4 calendários oficiais do mundo. Então, não existe assim dizer assim, o meu calendário é o perfeito, o cristão. O calendário cristão só serve para nós, não serve para Aí Jesus trabalhou lá na carpintaria. Na carpintaria. Então é o seguinte, mas era primeiramente, era uma região de muita miséria. Eu cito no livro. Qual era a região? A Galileia. Aí tem aquela cidadezinha, tem a Betsaida, Cafarnaum, Caná, entendeu? Citópolis. Mas ele não peregrinava, ainda não. Ele trabalhava na carpintaria. Na carpintaria sim, ele se deslocava para atender a clientela. Só a clientela, Só a clientela. Para uma pessoa comum, desconhecida. Aí ele ficou nessa carpintaria, Jesus Cristo ficou nessa carpintaria trabalhando até os 30 anos. Até os 30 anos. Exatamente. Então, nesse período aí, era uma pessoa apenas conhecida entre os familiares, entre os vizinhos. Mas entre a elite mesmo, ninguém sabia quem era Jesus. Até porque a Galileia era discriminada pela alta elite de Jerusalém. Os saduceus, os fariseus, os herodianos, os pilatistas. Jeová, por que Jesus ele despertou a peregrinar, andar e começar a pregar? Como é que foi? Você sabe me dizer alguma coisa nesse sentido? Claro que eu sei. Então, por favor. Primeiramente, ele fora designado pelo Pai. Isso aí é por todos nós, não pelos judeus. Jesus para os judeus é um Zé Ninguém, Você, sem hipocrisia, olha para mim. Você acredita em Deus? Claro.
Eu acredito em Jesus Cristo, meu... Não, eu acredito em Jesus Cristo, em Deus eu tenho o dúvida. Pai então. eterno, não, mas o Pai, mas em Jesus Cristo, eu acredito em Jesus Cristo, porque sem ele não seria nada, porque que somos nós? Nós somos muito frágeis, nós somos insignificantes. Inclusive, Jesus falou para você, né, já que você disse que acredita num e no outro não, Jesus falou o seguinte: vocês creem em Deus, creiam também em mim. E outra coisa, duas personalidades que são essenciais na nossa vida, que alguém goste ou não, que as pessoas, os céticos não creem, isso é um doidinho e tal, mas eu digo o seguinte: eu tenho um profundo respeito por duas personalidades, para mim são sacrossantas, Jesus Cristo e a sua mãe Maria. Maria é a mulher mais respeitada no Islã. Das 7 mulheres bem-aventuradas, que é Maria, Khadija, Aisha, Zainab, Fátima, Rotan e Rucaia, quer dizer, as 3 mulheres de Maomé, é Maria, a Santa Mãe de Jesus, Aisha, Khadija, mulher de Maomé, Aisha, mulher de Maomé, Zainab, mulher de Maomé, e as 3 filhas de Maomé, Rotan, Fátima e Rucaia. Então essas mulheres são bem-aventuradas. E se você andar, se você se deslocar em qualquer país muçulmano, e você tiver a ousadia de fazer uma crítica contra essas mulheres, você é homem liquidado. Jeová, por que Jesus começou a peregrinar? Quem que incentivou ou foi o despertar dele? É isso que a gente quer saber. Não, primeiramente, ele já nasceram designado por seu pai, para aquela missão. Porque você sabe muito bem... O seu bem pai está falando Deus. O pai eterno, Deus, Yahvé, né? Yahvé. Então é o seguinte: Yahvé já tinha designado Jesus como seu filho. Realmente ele viera com aquela missão. Né? Então é o seguinte: havia muitos falsos profetas, havia muitos pregadores, havia muitos falsos messias. Feiticeiros. Eu sou o Messias, eu sou o libertador. Havia, quer dizer, foi todo tipo de charlatanismo naquela época tinha. Como tem até hoje, né? Até hoje tem. Então, Rapaz, quando você fala de charlatão, eu lembro do Valdomiro, mas vai. Eu lembro do Henrique Cristo, né? Do Henrique Cristo. Mas um detalhe importante. Eu sempre falei isso no Sítio Carvalho, que eu faço parte lá da parte do sítio, toda quinta-feira, e eu sempre falo para o sítio, porque Jesus, ele tinha uma virtude que nós não a temos, né? Jesus tinha o controle, tinha domínio sobre a chamada mecânica celeste. Por quê? Jesus flutuava nas águas, Jesus se deslocava de um lugar para outro, numa rapidez muito grande, quase a velocidade da luz. Ele se deslocava e Jesus era visto por várias pessoas em várias localidades ao mesmo tempo. É nisso que eu não acredito. Entendeu? Agora, se alguém não acredita, aí é... Marcelo, mas deixa ele responder como é que quando eu sou pregar. Mas ele não respondeu ainda a sua primeira pergunta. Você interrompeu a primeira pergunta. Onde é que Jesus estava dos 13 aos 30? Pois é, então é o seguinte, completando a pessoa. Onde Jesus estava dos 13 aos 30 e de onde vêm essas fontes do seu estudo? Eu realmente recorro a todas as fontes documentais do mundo antigo, né? Eu as tenho comigo no meu arquivo. Então, eu tenho muitas fontes sobre Jesus, muitas fontes mesmo. Imagino. Então é o seguinte, o que acontece? Então Jesus nunca saiu, a única viagem que ele fez fora da Palestina, fora do Estado de Israel naquele tempo, foi exatamente, ele foi a 2 cidades libanesas, a Tiro e Sidom, uma distância de 140 quilômetros. Foi a viagem mais longínqua que Jesus fez, saindo da sua região. Então Jesus nunca saiu, Jesus trilhou sempre a região da Galileia, região da Pérea. 140 quilômetros. Pérea, Galileia, Tiberíades, Betsaida, Cafarnaum, Caná, Citópolis. Depois que ele foi batizado, foi que desceu a Jerusalém. E começou então, entrou no templo. O início do ministério público. Exatamente, né? Começou então ali. Então Jesus ficou praticamente grande parte da sua vida na Galileia. Ele ficou na Galileia, dentro daquela areazinha. Pregando ali na Galileia. Onde ele nascera e se criara, né? Jeová, eu tive a curiosidade de pesquisar bastante material, inclusive, que nós temos do Jeová Mendes na internet. E eu, como teólogo, achei impressionante. É uma informação que eu não tinha. Você comenta que, além dos livros canônicos, que são aqueles que estão na Bíblia Sagrada, inclusive no Novo Testamento, você comenta em algumas entrevistas que lá no Vaticano, nós temos mais de 240 rolos de livros, que para os evangélicos, por exemplo, os evangélicos usam a expressão apócrifos, né? E eu acho até sublime a sua explicação que para outros grupos cristãos não são tomados como apócrifos. E você fala que há inclusive uma data, um acordo de data, quando esse material será revelado à humanidade. Eu achei impressionante essa informação e te perguntaria o que é que a gente pode esperar dessa revelação, que inclusive você dá data sobre ela, né? Exatamente. Muita gente, por exemplo, a palavra apócrifo, alguns evangélicos, não inspirado, não é isso não. Apócrifo significa escondidos.
porque exatamente foram 288 livros que ficaram fora do processo canônico, esses 280, que eram 315 rolos na totalidade. Quando Constantino convocou o Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo para resolver uma divergência, algumas querelas, algumas litigâncias entre os cristãos, né? E os grupos pagãos que diziam, esse Jesus Cristo isso não é Deus, ele apenas tem uma mente mais elevada, cada um dizia uma coisa. Então quando Constantino chegou ao poder em 302 depois de Cristo, que era filho de Santa Helena, filho de Flávia Júlia Helena Augusta, Santa Helena, mãe do imperador Constantino, que era casado com o imperador romano chamado Lactâncio, né? Constâncio Cloro, que era o pai dele. Então é o seguinte, naquela época, Constantino, já convertido ao cristianismo, sentiu que havia necessidade de fazer um concílio. Então convocou os 318 bispos provenientes de várias províncias do Império Romano, várias regiões do Império Romano, para se reunir em Nicéia, na Turquia, onde ali eles debateriam exatamente essa questão concernente ao Filho de Deus. Durante 6 meses, os doutores chegaram até se engalfinhar, chegaram até se agarrar, discutir. Durante 6 meses, os doutores ficaram debatendo se Jesus era Deus ou não. Então, na última sessão, dia 13 de junho... Jesus era Deus ou não? Porque a grande questão, até para simplificar aqui para o telespectador, Jesus, Cristo não é um nome próprio, Jesus é um nome próprio, o Cristo. Cristo é aquele que havia de vir, o enviado, aquele Gênesis 3,15, que viria da semente da mulher e esmagaria a cabeça da serpente. Então, a grande discussão é, Jesus era o Cristo ou não? Ele sendo Cristo, ele era o próprio Deus ou não? Como o judeu até hoje. A declaração sua. O judeu Quando até você hoje fala que acredita em Cristo. Jesus e não acredita em Deus, você acredita no Jesus histórico e não no Cristo. Então, o que acontece? Nesse livro eu narro o episódio seguinte. Então, Constantino compareceu no dia 13 de junho Não, mas 325. peraí, Jová. Nós vamos ter que encerrar o primeiro bloco. Mas você vai voltar e vai explicar da onde vieram esses 300 ministros, quem seriam esses 300 ministros, e tirar essa dúvida do que é Jesus, o que é Deus. Exatamente. Que é uma das minhas dúvidas que eu tenho pessoalmente. Então fica aí no segundo bloco, o programa está demais. Voltamos já. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Macieri. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Macieri? Eu adoro, eu vivo por aqui. Então, voltando com essa personalidade, eu diria personalidade cultural. Um monstro. Um monstro sagrado, como sempre diz Márcio David. Um historiador de ponta, né? Jová Mendes, quem eram os 300 e quantos ministros? 318 bispos. Bispos, eles eram de doutores, várias religiões? Doutor, é gente que vinha de várias religiões? Espanha, exatamente, vinha da Espanha. Naquela época tinha quantas religiões? Que tipo de religiões? Naquele tempo, por exemplo, na época de Jesus Cristo, já havia mais de 300 religiões. Na época? Na época de Jesus. Porque existe aquela questão religiosidade e religião, né? Mas tinha as religiões muito antigas, por exemplo. Tinha o budismo, tinha o confucionismo, tinha o shintoísmo, tinha o taoísmo, tinha o hinduísmo, era uma religião muito antes. Aí fizeram um congresso, vamos dizer. Aí então Constantino contratou, por exemplo, os bispos, o concílio para resolver essas querelas. Caramba! Né? Então o que aconteceu? Que ano foi isso? No 325 depois de Cristo. Convém salientar, meus amigos, que Jesus só se tornou Deus e divino em Nicéia. Antes de Nicéia, Jesus ainda não era Deus e nem divino. Ele foi tornado por votação. Ele não era, mas como se diz, não era oficial. Não era reconhecido. Não era reconhecido. O que aconteceu? Depois de muitos meses... Não era canonizado, vamos dizer assim, igual os santos. Os doutores se debatendo se Jesus era Deus ou não. Então, na última sessão, Constantino pareceu muito agressivo. Então, foi uma criação do homem, né?
Não. Essa é uma grande diferença entre o catolicismo e o evangelho. O Você catolicismo, está alimentando uma o catolicismo ele coloca o catolicismo. Jeová, a gente trabalhando, vem aqui comigo. A gente trabalhando para converter esse homem. Aí você vem aqui, Jeová, e diz que só em 325 Jesus passou a ser Deus. Não, e outra coisa, Pelo amor de não, Deus. pelo amor de Deus, Oficialmente. isso é com a história de Dentro da história. Ele está sendo Não, vamos lá. Nós temos duas visões aqui. Nós temos a visão católica. A visão católica, ela atribui... Ninguém está falando de religião, meu irmão. Estamos sim. Nós estamos falando de história. Não, estou falando de religião. Não. Sim. Nós estamos falando de religião. De história da religião. Da história da religião. História da religião. Existe uma diferença aqui. História da A sua religião. doutrina. A história da religião. Só um minutinho. A sua doutrina. A Bíblia é totalmente histórica. Eu não vou dar nome aos bois. Uma coisa é a minha doutrina, aquilo que eu acredito religiosamente. Aquilo que eu falo sempre, existe religião e religiosidade. Você está falando de religiosidade. Não. Estou falando de história. Não. A Bíblia é histórica. A história é o que Jeová está contando. A Bíblia é histórica. Não. A Bíblia é histórica. Não tinha Bíblia nessa época ainda. Era histórica. Tinha. Fala, Jeová. Claro que tinha. Vamos aqui, né? Então é o seguinte, o que aconteceu? Constantino compareceu à última sessão muito irritado, porque fazia meses que os doutores divergiam entre si, né? Então Constantino puxou a espada, botou em cima da mesa muito irritado, ele vinha com alguns centuriões de generais, aí chamou Eusébio de Cesaré, Eusébio de Nicomédia, Hilário de Tur, que é um historiador. Cagliari, Anastácio de Alexandria, os principais doutores, e disse, olha, eu quero uma decisão nessa noite, porque há meses vocês estão debatendo e não chega a um acordo, rapaz, eu quero a decisão hoje. Eles eram doutores em que? Eles estudavam Não, em era que? teólogos na época, eram os teólogos Já tinha teologia na época? Já, tinha teologia. Então, assim, Desde Platão. Então é o seguinte, o que aconteceu? Ele puxou a espada, botou lá e disse, e nessa noite eu Mas quero... com a espada na mão até eu viro evangélico. Ele disse, nessa Ele noite, presidiu o concílio, Foi né, o problema do cristianismo promulgado por Constantino, foi a força, né? Nessa noite eu tenho 4 pendências e Para resolver. para resolver. E a espada na mesa, a espada flamejante. Ele disse, primeiro, de acordo com os ensinos de Tertuliano de Cartago, que havia morrido 70 anos antes, existem três pessoas na pessoa de Jesus. E Jesus Cristo está em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que é o Pai da Trindade. Tertuliano de Cartago é o pai da Trindade. Ele inventou a Trindade em 196 depois de Cristo, quando ele escreveu um livro. A Bíblia não traz essa palavra Santíssima Trindade. O que acontece? Não fala que tem um pai. Quero que seja aprovado nessa noite que há em Jesus Cristo 3 pessoas, foram aprovadas. Segundo, quem acha que Jesus Cristo é Deus? Aí foram votar. Só tinha 220 bispos na última sessão. Os 220 foram votar. Então 217 Aí é o que votaram, eles imaginavam. 217 votaram a favor de que Jesus era divino e era Deus e 3 votaram contra. Os 3 que votaram contra foram decapitados no pátio da prisão, lá do palácio. Mas aí é um negócio... Mandou matar. Bom, deixa eu falar agora pra você. Já notaram que naquele tempo já existia... Se tivesse valendo hoje, o parceiro ia perder a cabeça, né? Não, eu ia ser evangélico, talvez. Já decapitaram os caras. Pô, peraí, naquela época já existia política, já existia a esquerda, só pra vocês entenderem mais ou menos. E a esquerda comunista. Ou você vota, o Márcio, sabe aquela velha história? Sim. Que cor que é essa capa aqui do livro? É terra, né? Não é terra? Mas eu tô dizendo para vocês que vão votar que é azul, viu? É azul ou não é? É azul, né? É azul? Senão eu vou cortar sua cabeça. Tá ficando. Pô, sacanagem, Jeová. Então houve uma... Jeová, mas aí não esqueça de falar para esse ateu que muitos deram a sua vida por causa desta verdade. Deixa eu falar uma coisa, eu quero fazer uma observação. Quando eles falam da minha... Muitos deram a sua vida por causa desta verdade. Quando eles falam da minha crença, é uma falta de respeito, porque eu não falo da deles. E eu quero dizer o seguinte, e eu acredito naquilo que eu penso, sempre fui assim. E eu acredito em Jesus Cristo. Às vezes as pessoas perguntam assim, você acredita em Jesus Cristo? Claro, óbvio, eu seria muito ignorante em dizer aqui que Jesus Cristo não peregrinou, não teve essa história. Agora, que ele é filho de Deus, agora eu tenho mais dúvida ainda, porque os 3 que disseram que não era, foi decapitado. Então, para mim, houve uma imposição na história. Mas aí, vamos continuar. Bom, no terceiro item, ele disse o seguinte, no terceiro item, né, ele falou o seguinte, primeiro foi exatamente a votação, né, da Trindade, a aprovação da Trindade. Os 3 cortaram a cabeça e a continuou. votação de Jesus, né? Por 217 doutores que votaram a favor de que Jesus era divino e era Deus,
e 3 votaram contra. Agora, aí depois, o terceiro item foi o seguinte, foi a aprovação do Credo dos Apóstolos, que é rezado na liturgia católica. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que é usado na Igreja Católica. Até hoje. Até hoje, que é o Credo dos Apóstolos. Aí o quarto item, ele agora traga os livros. Aí vem uma... Credo dos Apóstolos de nomenclatura, porque naquela altura não tinha mais nenhum apóstolo. Então é o seguinte, mas a tradição, né? Então é o seguinte, aí agora traga os livros. Então trouxeram os 315 rolos do Novo Testamento. Então os doutores pediram, majestade, por favor, permita-nos recolhermos a uma sala ali para a gente orar, rezar, para Deus nos dar, né, a clareza, a clarividência de quais os livros devemos escolhê-los como sagrados. Então eles se recolheram, pegaram os 315 rolos, abriram, que eram rolos de couro, pergaminho, abriram no assoalho do palácio e foram rezar. Abriram os olhos, aí estava 288, estava... E cada um rezando para o Deus seu. 27 Não, fechado, não. Há um só Deus. Todos na sala. Há um só Deus, há um só credo, há um só batismo. Rezaram e tudo. Aí quando abriram os espírito. olhos, 27 estavam abertos e 288 fechados. Eles vamos fazer a experiência de novo. Fizeram 3 vezes a experiência. 27 abertos e 288... Abriu sozinho? Sozinho. Era couro, né? Aquele couro que você puxa as duas... Como o Gideão fez com... É fé. Como o Gideão não é fez só com... história. É história atrelada à fé. Aí é que eu falo para vocês, a minha dúvida aumenta. Ó. Aí o que aconteceu? Mas é história, Marcelo. Aconteceu Tá só bom, história. mas Viu, Marcelo? E eu fico História feliz que o povo porque o historiador declarou que crê. Ô, Giovanni, não te interrompendo. Eu fico feliz Mas, porque assim, o ó, historiador crê. É verdade, o historiador crê. Agora, todo mundo aí de casa conhece, já ouviu falar no vampiro, né? Já? Saci Pererê já, né? A loira do banheiro já, né? Aí tu tá comprando Jesus Cristo com rapaz, Saci eu tô Pererê, dizendo, loira do banheiro? não, eu tô dizendo... É isso? Não. Você como evangélico, já vi que se Não, pode eu tô lhe furar. perguntando. Eu estou Tô lhe dizendo perguntando. que história, a humanidade conta desde que o ser humano existe. História com E ou com H? Agora Ele tá falando de história com pode H. ser com H, pode ser com o jeito que você Historicidade. quiser. O que eu estou dizendo é o seguinte, que é muito difícil 27 pergaminhos abrir sozinho, mas vamos lá, Por continua. isso que tem que ser... Então, ficaram abertos 27 e 288 fechados. A conclusão que eles chegaram, os doutores disseram o seguinte, já esses que estão abertos, com certeza representam a vontade divina para que nós os escolhamos como os livros autenticamente canônicos. Aí que foi a Bíblia, Aí foi foi feita a feito o Bíblia. Novo Testamento. Novo Testamento. Novo Testamento. Foi feito a partir dos 27 livros. Que é o mesmo, esses aconteceu? 27 é o mesmo livro que o evangélico usa que o católico usa. Exatamente. Então, Os outros foram acrescentados, você citou aqui Macabeu, foram acrescentados na Contra-Reforma já pela Igreja Católica. Mas aí é Antigo Testamento. Não, mas é outra coisa. Novo Testamento é a mesma coisa, de católico para evangélico. Não. Foram acrescentados alguns livros na mas são o Contra-Reforma. Antigo Não, mas Testamento. esse- Mano, deixa ele contar a história, não Deixa o vamos seguinte, discutir. acontece, esses 288 livros estão inclusos os dos Macabeus, Tá. porque os Macabeus foram escritos exatamente em 164 a.C. Mas foram incluídos na Contra-Reforma. Porque Lutero precisava, a Igreja Católica precisava se justificar perante Lutero, a questão de orar pelos mortos. Existe essa passagem sobre Judas Macabeu, que o soldado morreu, ele fez uma coleta, mandou a Jerusalém para que o sacerdote Onias fizesse então, orasse pela alma dos mortos, na batalha de Betula, né? E nessa batalha, então, é o seguinte, como a Igreja Católica estava em litígio com Lutero, e para justificar a oração pelos mortos, foi que a Igreja Católica, Incluiu. a partir de 1546, mandou fazer uma nova edição, incluiu o primeiro e o segundo Macabeus, o livro de Tobit, o livro da Sabedoria, o Eclesiástico, por aí vai, e o Que suplemento para os de Daniel. evangélicos são livros históricos, Exatamente. mas não inspirados. Exatamente. Quer dizer, isso que eles dizem inspirado, mas a expressão apócrifo significa escondidos. Porque é o seguinte... Não, eu falei históricos, que são livros históricos, mas não inspirados. Exatamente. Os 288 livros, esses lá de Nicéia, realmente estão no Vaticano. Existe aí uma previsão de que em 2033, está no livro aí, 2033, a Igreja Católica... Quantos anos vai abrir Jesus esses tinha arquivos. nessa época? Quantos anos ele tinha nessa época? Jesus? Não, aí já é outra época. Aí foi 325 Aqui nós falamos de depois duas Cristo. épocas. Falamos depois de aqui. Cristo. Aí foi Ele da época de estava falando Constantino. da época de Constantino e depois nós demos um pulinho lá na Exatamente. frente Entendi. para falar da Contra-Reforma, a Reforma Protestante. A Reforma foi 1517 a 1546, né? Então, nesse período aí, por exemplo, esses livros estão no Vaticano. Você sabe que o Vaticano é detentor de todos os arquivos. A extensão, o arquivo do Vaticano é tão grande. A Igreja Católica. Marcel, se você for juntar as prateleiras de livros, de arquivos que a Igreja Católica possui lá no Vaticano, dá uma extensão de 85 quilômetros só de documentos.
Eles têm cópia do código mais antigo da humanidade, o Vaticano tem, que é o Código de Ur-Nammu, vem um Código de Hammurabi, que é o segundo mais antigo, vem um Código de Exunanda, vem a Lei das 12 Tábuas. Tem o próprio tem Código a pedra Vaticano, Moabita, né? tem a pedra Moabita, tem a Vaticano. pedra Roseta. Todos os documentos antigos a Igreja Católica os tem. A Igreja Católica é detentora do monopólio religioso maior do mundo. Ninguém tem mais documentos, ninguém tem mais credibilidade em termos de fontes doutrinais, históricas. O maior acervo documental do mundo exatamente está na Igreja Católica. E esses documentos, já tomei conhecimento que esses documentos serão postos a serviço do público, viu, Marcel? A partir de 2033. A Igreja Católica vai começar a abrir esses arquivos, indubitavelmente, possivelmente, vai provocar uma onda, uma turbulência muito grande nos espíritos, porque vai mexer com muita gente. Com os espíritas? Os espíritos. Os espíritos. Muita coisa revelada. Ânimos, né? Porque muita coisa vai ser revelada. Por que não revelaram ainda, Jeová? Porque a Igreja Católica, o mundo não está preparado para ouvir a verdade, né? A verdade já foi proclamada. Não, Jeová, muitas coisas que nós não quero entrar na questão de religião. Eu queria perguntar, agora aqui, Marcelo, você tem essa edição aqui que é um livro aqui interessantíssimo, o título. É uma das maiores obras. Homens e fatos que a Bíblia não registrou. Quem são esses homens e quais são esses fatos que devem ser extremamente relevantes? Porque você está citando aqui que a Bíblia não registrou. O que você está dizendo aqui, em tese, é que a Bíblia registrou todos os fatos importantes na história da religião do mundo. E nesse caso aqui, é o que eu entendo, que homens e fatos que a Bíblia não registrou. Fala um pouquinho disso aqui. Como diz os pensadores, né? A Bíblia é a verdade, mas a Bíblia não contém toda a verdade. É mesmo? A Bíblia é a verdade, mas não contém toda a verdade. Porque a Bíblia ela só traz o que é necessário para a salvação. Quem tem esses acervos documentais hoje no mundo? A história, por exemplo, eu narro um episódio aí da rainha, olha que interessante, da rainha Samuramate da Babilônia, em 824 a.C., conhecido como Semíramis. Eu falei, esse livro foi lançado no Jô em 2012. O Jô fez uma gozação, fez né? O escarcel com esse livro, a brincadeira. Eu falo da rainha Semíramis, que mandou matar o marido de Haddad-Nirari, rei, exatamente, para ficar com o cavalo dela, o Sarim. Entendeu? Inclusive a Titiolina fez até um filme sobre isso, sobre Semíramis, que tinha relações sexuais com o cavalo. Né? Como que é, Jeová? Peraí. Aí o Jeová me explica o que foi isso aí. Por isso que a Bíblia não revela. Que ano foi isso, Jeová? Hein? Que ano foi isso? 824 a.C., na Síria. Aí quer dizer que ela mandou fazer uma cocheira, né, na mesma altura do órgão genital do cavalo, né? E aí deitava-se lá, o cavalo esfregava por lá, né? Aí mandou matar o marido, para Mandou ficar matar com o cavalo. Para ficar com o cavalo, Sarim. O cavalo Sarim. Essas explicações estão nesse livro meu, Homens e Fatos. Outra coisa que eu falo de Ismael, filho de Abraão, que tinha naquela época... Filho de Abraão. Em 1895 a.C., Ismael, filho de Abraão e da escrava Agar, que ele é o pai de todos os árabes, ele é o tronco ancestral de todos os árabes. Ismael, filho de Abraão, com a escrava egípcia Agar, né? Abraão tinha 3 mulheres, tinha Sara, que foi a mãe de Isaac, tinha Agar, que foi a mãe de Ismael, e casou também com uma mulher da Etiópia chamada Quetura, que teve 6 filhos, dentre eles Midian, que é o pai dos midianitas, né? Então, Abraão tinha um filho chamado Ismael, que foi para o deserto da Arábia Saudita, na região perto do Golfo de Acabo, e lá colocou um moinho onde eles utilizavam uma quantidade enorme de escravos que trabalhavam para ele ali sob o chicote. Para o filho de Abraão. Para o filho de Abraão, para o filho de Ismael. Isso essa história não registrou, a Bíblia não registrou. A Bíblia só cita, né, o nome dele. Né? Eu falo também, uma coisa que eu falei até no Jô Soares, pouca gente sabe disso. A mãe de Moisés, a mãe adotiva de Moisés, a faraona do Egito, a princesa Matikar Hatshepsut, que foi a mãe exatamente de Faraó, filho do faraó Tutmés I e da rainha Harmónia. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, dentro desse tema aí, para você, dentro do seu estudo. O faraó da época de Moisés era Tutankhamon? Não. Ou era Ramsés? Ou era aquele, não sei o que, terceiro? Não, na época de Moisés, os 3 faraós do Êxodo, foi exatamente, primeiro, foi o faraó Amenhotep II, depois o faraó Merneptah, e o terceiro faraó Apepi II. Mas o faraó das 10 pragas, que enfrentou as 10 pragas. Ali é Merneptah. Merneptah seria o faraó que... você deve ter acompanhado agora, até durante a pandemia, aquele evento faraônico, já que já estamos falando de faraó, que o Egito promoveu,
ali, Márcio, com questões profundamente espirituais, que falaram só em história, mas ali é profundamente espiritual. O presidente do Egito, durante a pandemia, durante uma crise financeira que o Egito vem passando já há alguns anos, ele fez um evento faraônico de traslado de todos os corpos dos faraós para um local onde foram guardados agora. Pai, bote no YouTube aí. É o Marechal Sissi. Foi um desfile que eu nunca vi um desfile daquele na história da humanidade. Assim que ele assumiu, a primeira coisa que ele fez foi enfocar 527 muçulmanos. Mas vamos dar uma pausa agora. Mas vamos dar uma pausa agora para nós falar do creme vegetal Tainá. Sabor manteiga. O melhor que há. O melhor não há. Eu só uso Tainá, é de palma e faz bem. Alô, você dona de casa, compre Tainá também. Se as outras são nota 10, Tainá é nota 100. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Tainá, presente nas melhores redes de supermercado do Brasil. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Então, voltando aqui, Jeová, antes da gente começar aqui o assunto aqui, o que você bebe, o que você toma, o que você fuma para armazenar tanto conhecimento? Vinho. Porque é vinho. Sabe, gosta de tomar um vinho? Com moderação. Gosta de tomar um vinhozinho? O vinho. Qual a uva predileta sua? Um vinhozinho que não tem açúcar, seja vinho mesmo. Poxa vida, o cara é impressionante, Não pode ter açúcar, não? se tiver açúcar, não tomo. Mas, Márcio, diga lá. Jeová, dentro desse livro também, eu até perguntei aqui na interna, e o Jeová disse que um dos personagens que ele cita aí é exatamente esse que ele comentou agora há pouco, Constantino, que é uma das figuras centrais quando se estuda a história da igreja, no viés católico, no viés evangélico. Nós sempre nos deparamos, Jeová, durante a faculdade de teologia, com esse personagem, e você sabe que existem aquelas teorias se ele, afinal de contas, realmente se converteu ao cristianismo ou se foi apenas uma jogada de marketing, já que o cristianismo estava crescendo demais naqueles idos do início do século IV. O que é que você pensa sobre isso? Foi uma conversão de fato ou foi uma jogada política? Foi uma conversão meio lá, meio cá, porque a sua pergunta é muito coerente. Constantino viu que era impossível destruir os cristãos. Então é melhor tê-los como aliados do que como inimigo. Então, por que Constantino fez o seguinte? Constantino fingiu uma conversão, aliás, deixou para se batizar na hora da morte, em 337 depois de Cristo. Quem o batizou foi Eusébio de Nicomede, que o batizou, em 337 depois de Cristo. Ele tinha 65 anos, era um homem sanguinário. Matou o próprio filho Crispo com ciúme da sua segunda mulher, Fausta. Santa Helena foi... Quer dizer, a mãe de Constantino era convertida. Santa Helena era Santa Helena. Ela era cristã. Era cristã. Então, era Santa Helena. A mulher foi ela que restaurou Jerusalém. Foi ela que fez uma reforma em Jerusalém. Assim, Maciel, ele chegou em Jerusalém estava totalmente deteriorada, acabada, liquidada. Ela procurou o sumo sacerdote, pegou um sacerdote, um velhinho chamado Macário, o bispo Macário. Aí disse, meu velhinho, onde era o Santo Sepulcro? Macário? Aí disse, minha senhora imperatriz, era aqui. Onde era a Via Dolorosa? Aqui. Onde é que fica o Vale de Josafá? Aqui. Aí foi subindo, até chegar lá a igrejinha onde Jesus subiu ao céu. Então ela fez uma reforma geral, ela construiu o Santo Sepulcro, fez a reforma do Santo Sepulcro. Ela resgatou, por exemplo, o túmulo de Maria, que ficava na subida da colina, lugar onde fica hoje a igreja da Dormição, onde ela foi sepultada, né? Outra coisa, ela fez a restauração, praticamente, ela construiu a igreja da Natividade em Belém, que hoje está dentro da Cisjordânia. Fez também a reconstrução da pequena igrejinha lá onde Jesus foi assunto ao céu. Ela fez uma reforma total e foi também, ela visitando a igreja de Maria, que ela estava leprosa, ela pediu a São Macário que a levasse, por exemplo, até o Monte da Caveira. Ela perguntou, Santo Bispo, onde é que colocava as cruzes? É o Calvário. Né? Onde é que ficavam as cruzes? Minha senhora, nesse terreno baldio está cheio de cruzes. As cruzes já todas pulbas, já, o cupinho, aí pega uma dessa cruz, aí tocava na cruz e separa para cá, aí pegava todo tipo de cruz, aí tocava, sei que numa dessas cruzes ela obteve totalmente a cura. Então ela subiu até o monte da Dormição, local onde Maria fora colocado o seu corpo, porque Maria foi colocada lá o seu corpo, uma semana depois os apóstolos chegaram a Jerusalém e tomaram conhecimento que Míria, que é a mãe de Jesus, que a gente chama Maria, ela é Míria, havia falecido. Então elas foram ao Vale de Josafá, abriram o túmulo, estava lacrado, e encontraram apenas os lençóis perfumados
perfumados e o corpo dela havia sumido. Então a conclusão que os cristãos primitivos chegaram é de que, com certeza, certamente seu filho a levou para os céus. Ela fora arrebatada, fora trasladada por seu filho. Você acredita Jesus Cristo. nisso? Eu acredito piamente. Não, isso não está na Bíblia, então não creio. Mas Não está na história, mas está na história. Está na história do Egito. Não é uma ascensão que eu digo, não está na Bíblia. Os cristãos. Não, a Bíblia foi escrita por homens. Outra coisa, eu digo assim, outra coisa. Nem Neste todos fato, os ele fatos, está a Bíblia narrando não do é quarto século. enciclopédia. A Bíblia não é enciclopédia. A Bíblia só Na tem verdade, um básico. na verdade, A Bíblia só narra até o final do primeiro século. quem determinou a ascensão de Maria já foi um papa, já na Idade Média. Aí acontece o seguinte, depois da conversão, depois da cura obtida por Santa Helena, foi que anos depois o Papa Graciano, já no governo do Papa Graciano, e então foi aprovado, passaram então a cultuar a figura de Maria. Já foi em 375 depois de Cristo, já no governo do imperador Teodósio Flávio o Grande. Então, nesse período, foi que começaram então a cultuar a figura de Maria, já no quarto século depois de Cristo. É por isso que existe essa divergência entre os protestantes e os católicos, porque o culto a Maria já chegou tardiamente, em decorrência exatamente de muitos milagres que ocorreram em Jerusalém, não só com Santa Helena, mãe de Constantino, mas também com São Éfrem, que era exatamente um eremita que vivia na Síria, também obtivera a cura da lepra depois de invocar a figura de Maria, então obteve também a cura. Então, a esposa dele também, né, Jeová? A esposa do Constantino, dizem que ela era uma cristã devota também, não é isso? A mulher de Constantino, a esposa de Minervina, foi abandonada por ele. A segunda mulher foi Fausta. Depois que ele matou o filho, foi descoberto que era mentira de Fausta. Então ele pegou Fausta e afogou dentro de uma terra, fervendo, matou a mulher. A primeira ele abandonou, que foi Minervina, que foi a mãe de Cristo, que assassinou o filho, porque foi acusado de estar dando em cima da sua segunda mulher, né? E foi Fausta, que era filho do imperador Maximiano. Então mandou matar a mulher. Agora, quem era na realidade santa mesmo, era a mãe de Constantino. A Constantino, as duas esposas, a primeira foi abandonada, a segunda ele mandou assassiná-la. Então Constantino era um homem muito... Morreu com quantos anos? 65 anos. 65 anos. Então é o seguinte... Ele viveu muito para a época. Para a época era muita coisa, né? Então é o seguinte, aí os três filhos dele, que ele tivera com Fausta, Constantino II, Constante e Constâncio, os três reinaram até o ano 390 depois de Cristo, né? Interessante. Olha, vocês veem como é polêmico. Naquele tempo já existia assassinato, briga, a questão de transar com animais, enfim. É um negócio maluco, né? Agora só, Marcelo, para completar o seguinte, ó, a cristandade, muita gente não concorda, mas a cristandade deve muito a Constantino. Apesar de ser chamado, como diz o jargão popular, um crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, né? Então é o seguinte, mas Constantino deu uma grande contribuição ao cristianismo, porque graças a Constantino, o cristianismo tornou-se a maior religião, uma religião de 12 pescadores, de pessoas simples, desprezadas, pessoas marginalizadas pela sociedade, e ele tornou-se a maior religião do mundo. Hoje o cristianismo não é a maior religião do mundo. Claro que nós estamos ameaçados pelo Islã. O Islã já tem 1.850.000.000 de seguidores do profeta Maomé, enquanto nós temos 2 bilhões de seguidores de Jesus. Nós somos ameaçados porque existe hoje não um cristianismo, na sua maioria, praticante. Existe um cristianismo de boca, de dizer eu sou cristão e não é coisa nenhuma. É o que se chama hoje um termo antagônico, mas que existe mas aí uma o coisa cristão é ateu, religião, cristianismo ateu. Não, nós estamos falando aqui de história. O que o professor está falando é que em poucos anos a França já foi tomada. Já foi. A França também, hoje, a França, a Alemanha já foi completamente tomada pelo islamismo. E vamos ter problema, viu? Vamos ter problemas graves. Vamos ter problemas gravíssimos, porque eles já estão fechando bairros lá, se você for muçulmano não entra. Porque estão fechando. São radicais. E vai chegar no Brasil. Bataclan, lá na França, Bataclan em 2015, Bataclan. Ia passando um muçulmano com a criancinha, estava havendo um show lá no Bataclan e tinha um bocado de homossexuais lá se abraçando, se beijando. O menino passou e me disse: Ó pai, um homem beijando o outro. O cara saiu irado, foi lá para o condomínio dele, juntou os muçulmanos e disse: rapaz, a minha religião foi desmorada, a minha religião foi blasfemada. Isso é um absurdo, uma coisa dessa. Juntou os muçulmanos, pegaram os seus kalashnikovs, os fuzis, disse: olha, fecha toda aquela rua lá, naquele bar, onde você for chegando, vai fuzilando todo mundo. E os caras chegaram e começaram a fuzilar, morreram 127 pessoas naquela festa e mais de 500 ficaram feridos. A Europa está empestada de muçulmanos. Por quê? A Alemanha, a Bélgica. Porque o que acontece é o seguinte: os cristãos deixaram de ser cristãos. O nosso programa acabou hoje, mas não acabou hoje. A gente vai esse tema no próximo. Nós vamos hoje, terça-feira, nós estamos aí na sua casa e hoje nós não vamos acabar o programa. Nós estamos aqui para dizer que esse programa continua na sexta-feira. Então nós vamos continuar aqui a gravação e nós vamos fazer mais um programa que vai ao ar na
próxima sexta, às 8h30, às 20h30 da noite, com esse assunto polêmico. E eu vou querer saber de Jeová agora, para o segundo programa, Jesus Cristo foi ressuscitado, Jeová? Primeira pergunta. Os 30 papas, que você escreveu essa literatura também, que decepcionaram a Igreja Católica. Os papas que envergonharam a humanidade. Envergonharam a humanidade. Então, nós vamos continuar o papo aqui e levar esse assunto sexta-feira na tua casa. Obrigado por ter nos assistido e fiquem aí. Sexta-feira estamos de volta. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Maciel? Eu adoro, eu vivo por aqui.